Olá, seja muito bem-vindo ao canal Presença do Amor. Já deixe seu like e se inscreva no canal para receber essas lindas mensagens de Deus para abençoar ainda mais o seu dia. A mensagem de hoje é: exemplos de perseverança na Bíblia. O que a palavra perseverança significa para você? Talvez para aqueles que não sofreram muitos altos e baixos da vida, perseverança pode não significar muito. Contudo, para as pessoas que tiveram pouca sorte na vida, perseverança tem um significado diferente. Seja qual for o caso, essa palavra tem significados diferentes para pessoas diferentes em diferentes estágios da vida. É por isso que todos devemos aprender a perseverar na fé, independentemente das circunstâncias que estamos passando. A Bíblia também não se cala diante deste tema. Existem inúmeras histórias sobre perseverança nos guiando nessa área. Relacionamos alguns exemplos de perseverança na Bíblia. Talvez eles possam nos ensinar a trilhar um caminho melhor. Jó. A primeira e talvez mais popular história de perseverança é a história épica de Jó. Seu exemplo foi de extrema dor e tristeza. No entanto, apesar de tudo, Jó permaneceu fiel a Deus e à sua fé. Jó era um homem fiel, irrepreensível e honesto. Ele serviu a Deus e foi um seguidor diligente. Satanás quis provar um ponto para Deus, que ele poderia quebrar a vontade do homem. Então ele perguntou se poderia torturar Jó e Deus permitiu. A única restrição que Deus colocou sobre Satanás foi que ele não poderia tirar a vida de Jó. No decorrer de um dia, Jó foi informado por diferentes empregados que todos os seus pertences e posses, gado e 10 crianças haviam sido mortos ou destruídos por desastres naturais ou ladrões. Apesar de tudo isso, Jó ainda louvava a Deus, mesmo em sua tristeza. Em seguida, Jó foi afligido por terríveis feridas na pele, e no entanto, ele perseverou e louvou a Deus. Em sua tristeza e doença, os amigos de Jó vieram e sentaram-se com ele. Apesar dos terríveis conselhos que lhe ofereceram, Jó ainda louvava a Deus. Mas logo seus louvores se voltaram para perguntas, amargura e raiva. Jó questionou como um Deus justo poderia permitir que coisas tão terríveis acontecessem, mesmo para um servo fiel. Deus finalmente interveio e implorou que Jó fosse corajoso. Percebendo o poder de Deus e vencido por ele, Jó reconheceu o verdadeiro caráter de Deus e aceitou suas próprias falhas e restrições como humano. Jó também interveio por seus amigos e Deus teve piedade deles, apesar de seus horríveis conselhos. Deus então teve piedade de Jó e restaurou sua saúde e todos os seus bens, concedendo-lhe o dobro do que tinha anteriormente, mais filhos e uma vida longa e próspera. A história de Jó é o teste definitivo de fé e exemplo de perseverança na Bíblia. Mesmo nos tempos mais sombrios, através da morte e turbulência, questões de fé e Deus, Jó era fiel e confiava no plano de Deus. Podemos nos apegar à história de Jó como nossa e confiar que o plano de Deus é maior e melhor do que podemos imaginar. Jeremias. Jeremias foi abençoado por Deus e incumbido de pregar a sua palavra ao seu povo. Ele é um exemplo de perseverança ao pregar e ensinar continuamente, apesar de tudo o que foi feito com ele. Sua fidelidade em compartilhar as revelações de Deus para uma nação infiel é o nosso exemplo final para perseverar na pregação, ensino e compartilhamento do Evangelho. Devemos sempre suportar compartilhar as boas novas de Jesus com o nosso mundo perdido. Jeremias enfrentou ameaças, prisão e muito mais para compartilhar sua fé e a palavra de Deus. E nós, conseguiremos. Às vezes esquecemos que existem cristãos em todo o mundo que não têm a liberdade de expressão, que se reúnem em igrejas domésticas e porões para adorar e compartilhar. Eles sussurram e proclamam a palavra de Deus sob o risco de prisão e, às vezes, até a morte. No entanto, temos muito medo de atravessar a rua e conversar com o nosso vizinho, convidando-o para a igreja no domingo. Devemos ser diligentes em compartilhar o Evangelho quando Deus nos pede. Jeremias é um exemplo perfeito desse tipo de perseverança na Bíblia e devemos seguir o exemplo dele, proclamando Cristo àqueles que quisessem ouvir. Apóstolo Paulo. Paulo é o exemplo final de perseverança no Novo Testamento. Ninguém tem uma história de conversão melhor, passando de matar cristãos para se tornar um. Contudo, após sua conversão, ele ficou tão em chamas pelo Senhor que enfrentou muitas provações e perseguições. Ele foi preso repetidamente, açoitado, exposto à morte de novo e de novo,
Recebeu 39 chicotadas 5 vezes, batido com varas 3 vezes, polido com pedras, naufragou 3 vezes, só para citar alguns. Se devo me gabar, me gabarei das coisas que mostram minha fraqueza. Paulo encarna o que significa perseverar na fé. Suas cartas no Novo Testamento contam sua história e são um exemplo crucial de perseverança na Bíblia que devemos seguir. A viúva. Jesus nos conta a parábola de uma viúva. Ele detalha como uma viúva vai perante um juiz, que não teme a Deus ou ao homem. Ela pede ao juiz que conserte um mal feito a ela por seu adversário. Ela insistia continuamente com ele para fazê-lo. Depois de um tempo, ele cedeu e, apesar de não temer a Deus ou ao homem, vingou-a de fazer algo errado. Ela essencialmente o desgastou. A parábola continua destacando como Deus vingará seus filhos até mais rapidamente do que um juiz terreno. Quando clamamos continuamente a Deus, Ele nos ouve. Esta é uma história para mostrar que insistir com Deus, conversando com Ele, orando e perseverando na fé, colherá suas recompensas. Ele ouve nossas orações e ouve seus filhos. É dito que este exemplo de perseverança de uma viúva nos mostra que quaisquer que sejam os nossos problemas, mesmo que pensemos que são pequenos ou grandes demais, devem ser elevados diariamente a Deus. Ele quer ouvir de nós. Portanto, devemos trazê-los a um Deus poderoso o suficiente para resolvê-los. Jesus. O próprio Jesus é a demonstração final de perseverança até a morte. Ele nasceu, viveu uma vida sem pecado e nos ensinou como viver pelo seu exemplo. Ele perseverou através da agonia na cruz, deu a vida por um pecador como eu e ofereceu o exemplo mais perfeito de perseverança ao terminar perfeitamente a corrida da vida. Jesus Cristo é o melhor dos exemplos de perseverança na Bíblia. Podemos ler sua história, através dos evangelhos, e seguir seu exemplo, e ele nos mostra como persistir na adversidade, na dor, na tristeza, nos cumes das montanhas e nos vales. Agradeço a sua presença, que Deus te abençoe, e ilumine o seu caminho por onde for. Até um próximo vídeo. Fique com Deus,